Olá, caminhante! Seja muito bem-vinda à nossa aula dos 11 mandamentos para tu te tornar uma coach de sucesso e ser bem remunerada por isso. A Masterclass que tu vai ver agora é um material muito valioso e tu não encontra ela em nenhum outro lugar de forma gratuita. Então, presta atenção e assiste com calma, porque tu tá prestes a consumir um conteúdo preparado com muito carinho por mim, que já tô há alguns anos nesse mercado e te trouxe todos esses insights aí. Agora sim, sem mais delongas, vamos para a aula. Um beijo e aproveita! Olá, boa noite, YouTube! Boa noite, Cris Brits aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Fala comigo aqui no chat do YouTube se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Se tem gente aqui no Instagram, corre lá para o YouTube que eu tô ao vivo. O link está na minha bio, coloquei agora, para quem não conseguiu descobrir, quem não conseguiu agendar o dia e o horário, o link está lá na minha bio. Já vou derrubar aqui o Instagram. Então, vamos falar aqui. Hoje é uma aula especial que eu vou dar sobre coaching raiz, o coaching original, o coaching como ele é. A ideia aqui é a gente parar de fazer besteira, é a gente ganhar segurança para atender, é a gente não é nem ser alvo das piadas, é a gente não gerar o motivo, não sermos os geradores dos motivos de piada. Eu quero todo mundo trabalhando de forma séria, todo mundo trabalhando com segurança, com profissionalismo, e essa que é a ideia aqui, e a aula hoje vai ser aqui no YouTube. Então, de novo, hein? Se tem gente perdida aqui no Insta, a gente tá lá no YouTube, já vou derrubar aqui, tá? Link na bio. Gente, vamos trabalhar então? Vamos trabalhar? Tem gente falando aqui que descobriu o dia e o horário no primeiro dia. Então, essa aula aqui é especialmente para quem quer, não é para quem está querendo querer. É uma aula para quem se esforçou para descobrir o dia e o horário e colocou na agenda e está aqui. Porque tem muita gente que se diz profissional de coach, mas desiste na primeira dificuldade. É muito doido isso. E eu não quero trabalhar com essas pessoas. Eu quero que venham aqui, que a gente esteja junto, o povo aí que sabe o que é coaching e não só sabe, mas tem, nas suas veias o coaching. A gente quer dar meta para coach, a gente quer levar o coach para o próximo nível, a gente quer desbloquear o potencial do coach, mas o cara que está lá para fazer isso muitas vezes é um desistente, é uma pessoa que não está querendo progredir, é uma pessoa que está levando o coaching com amadorismo. Então foi proposital essa coisa de a gente descobrir o dia da aula, né? Muito bom. Tem gente dizendo aqui, eu já fui essa pessoa e decidi não ser mais. E é sobre decisão, tá? É sobre decisão. Então, eu quero te falar sobre como vai funcionar aqui hoje. A gente dizendo que é dama de copas. Olá, alunas! Damas de copas, muito bem. Vou derrubar o pessoal aqui do Insta daqui a pouquinho, hein? Como é que vai funcionar hoje, então? Vou apresentar, sobretudo, o meu modelo mental de coach, porque eu acho que isso é uma coisa que eu nunca falei abertamente de forma clara, porque e não estou falando de modelo de mental de negócios ou nada. É um modelo mental de uma pessoa que está trabalhando há 5 anos com coaching, trabalho de forma... eu uso coaching clássico, eu uso coaching raiz, tenho alguns valores meus profissionais embutidos aqui e acho que isso faz muita diferença para os meus resultados como coach, como profissional. Então, eu quero abrir isso para vocês aqui. Tem muito coach que confunde ainda coaching com aplicação de ferramentas. A gente vai falar sobre isso aqui também, porque aplicação de ferramentas é algo aí que não condiz, na verdade, com o coaching, como ele tem que ser. Então, eu vou falar aqui sobre todas essas questões que estão atrapalhando muitos profissionais. Não só profissionais que já são coaches, mas pessoas que querem ser coaches. Essa aula aqui
também é para as pessoas que estão pensando em ser coaches, que querem decidir, que ainda eventualmente nem entende muito bem o que é essa profissão. Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? Compartilha essa aula aqui no YouTube para os teus colegas, compartilha se tem alguém aí que tu acredita que queira ser coach também e que precisa ouvir do início como as coisas são de verdade, tá? Então, vamos trabalhar. Vou derrubar o Insta aqui. Estamos no YouTube, o link está na bio, tá bom? Tchau para vocês. Vamos derrubar aqui o pessoal para a gente poder conversar direitinho aqui no YouTube. Gente, primeiro, eu sei que tem gente que não me conhece, tem gente que me conhece. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Cris Brits. Eu sou coach há 5 anos. Eu me formei, eu fiz várias formações, mas a primeira formação que eu fiz foi em outubro de 2015. Eu comecei como coach de carreira, life coach. Depois eu me tornei coach executiva e hoje em dia eu trabalho como coach de negócios. E além disso, eu tenho uma empresa de treinamentos onde eu treino coaches, eu também sou mentora de coaches, que é a Coach SA, tá bom? Então, antes disso, né, minha vida AC, eu digo que todos nós temos uma vida AC e uma vida DC. Antes do coaching, depois do coaching. Antes do coaching, eu me formei em Direito, na verdade, me formei em 2005, então faz muito tempo. Me especializei em Direito Tributário, trabalhei como tributarista, trabalhei numa das maiores multinacionais, numa das 4 maiores, na verdade, de auditoria contábil e consultoria tributária do mundo. Fui executiva lá, trabalhei em 3 empresas na área tributária no total, na verdade. Tenho MBA em finanças, trabalho muito forte essa parte financeira e decidi em 2015 fazer a minha transição de carreira para o coaching. E desde então eu sou coach. Em 2015 o coaching não era alvo de tanta piadinha como é hoje em dia. Em 2015 as pessoas não sabiam, na verdade, muito bem o que era coaching. Diferente um pouco do problema de hoje, onde a gente tem sim uma objeção da sociedade brasileira, né, sobre o coaching, o que é coaching, o que não é coaching, ninguém entende muito bem, e por conta dessas próprias piadas tem muito coach que se sente inseguro, que tem vergonha de dizer que é coach. Eu não sei se tu já passou por isso, sim ou não. Tem gente que não quer dizer que é coach, e é o que eu sempre digo, vai ser difícil tu vender pão sem dizer que é padeiro, né? Como é que tu quer vender coaching sem dizer que tu é coach? Então, vamos alinhar aqui todas essas questões, tá bom? Em primeiro lugar, gente, tem muita gente que se diz coach, mas desculpa se tem alguém aqui, acredito até que não, mas são pessoas que não são coaches. Seja porque não fizeram uma formação, seja porque não fizeram uma formação adequada. Tem muita gente dizendo que faz coaching ou que usa a metodologia e que desculpa, mas não usa a metodologia e faz besteira com os seus clientes, fala besteira nas redes sociais e, na verdade, acaba ferrando aí com a imagem do mercado como um todo. E isso me prejudica, inclusive. Então, eu sempre digo que eu sou extremamente egoísta. Eu faço o que eu faço porque eu não quero pessoas me prejudicando. Eu quero pessoas falando bem da minha profissão. Eu quero ter orgulho de dizer que eu sou coach. E eu preciso que o máximo de coaches possível estejam alinhados com o que eu faço, alinhados com o que eu penso, para a gente fazer esse trabalho. Eu sozinha não faço esse trabalho no mercado, mas várias pessoas fazem esse trabalho. Então, a gente entra nesse mercado sem conhecer nada, na verdade. Então, eu vou falar por mim, em 2015 eu não sabia muito bem, eu fui fazendo pesquisa de preço em escolas, descobri o nome de umas escolas aí. Obviamente, a gente acaba caindo naquelas escolas que investem mais em marketing, então aquelas escolas que vão te perseguindo em tudo que tu abre na internet. Elas têm um marketing muito bom. Caí em muitas conversas assim. Eu não tinha parâmetros para entender o que era uma boa formação, o que não era. Então, ao longo desses anos, eu vim entendendo o quanto que eu fui enganada,
porque eu não sabia no início o que eu devia procurar, na verdade. E eu vejo que esse mercado, ele só aumenta, as pessoas fazem e falam umas coisas que eu não sei, né? Umas metodologias que as pessoas inventam e aí dizem que é coaching, e é muito difícil depois essa desconstrução. Eu fiz várias formações por isso, na verdade. Eu fui fazendo, né, formações melhores, mas é muito triste tu saber que tu investiu, que tu colocou dinheiro em alguma coisa que não te preparou para o mercado. Existe hoje uma indústria no coaching, infelizmente, que não te prepara nem para atender, muito menos para te colocar no mercado. Então, tu entra numa formação hoje em dia e tu faz uma formação específica, o coach, aquela pessoa adora, porque vamos combinar que a formação é muito legal, as formações são legais, tem umas que fazem umas vivências, e enfim, tu aprende um monte de coisas sobre o desenvolvimento humano e não sei o quê, e aí tu acha tudo muito legal, mas tu termina aquela formação e tu não sabe o que fazer com aquele negócio. Tu não sabe como que tu aplica, como que começa, como que termina, como que eu vendo, como que eu me posiciono, como que eu faço, o que eu faço na primeira sessão, o que eu faço na segunda sessão. As escolas, eu não sei como, mas a gente vai ficando, não as escolas genericamente falando, tá, gente? Algumas escolas que, infelizmente, no Brasil são várias, mas tu vai ficando enrolado naquele negócio que é super legal, aí tu termina e tu tá inseguro para tudo isso, a mesma escola te vende um outro negócio. Agora, se tu fizer o master não sei o quê, você finalmente vai se sentir seguro para ser coach. E aí tu faz o master não sei o quê, e a verdade é que tu nunca tá pronto, nunca te ensinam nada, na verdade, nunca te ensinam a efetivamente trabalhar. Tu tem pinceladas de coisas que são legais. Uma ferramenta aqui que é legal, tu entende um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, e tu vai perdendo dinheiro, tu vai perdendo tempo, tu começa nesse negócio super querendo fazer transição de carreira, mas daqui a pouco eu vejo muita gente desistindo, pessoas que nos amam começam a abrir os nossos olhos e a gente fica brava com as pessoas, a verdade é essa, a gente fica brava com a pessoa que não nos... Tu não me entende, aí a mulher fala pro marido, né, ou então fala pra mãe, fala, tu não me entende, isso aqui é a missão da minha vida, e a pessoa tá ali dizendo, olha, vai trabalhar no negócio de verdade, olha o quanto que tu já gastou de dinheiro com isso, e a gente não quer ouvir, a gente não quer olhar para aquilo e enxergar aquilo. E eu te digo, essas pessoas estão falando por amor e não, olha, 90% do que eles falam é verdade, tá? Então, muita gente perde dinheiro mesmo, muita gente cai nas historinhas. Eu brinco, para quem me conhece há mais tempo, que é o mundo cor-de-rosa do coaching. O mundo cor-de-rosa do coaching é esse mundo aí, onde tu entra, vai ser tudo muito legal, e aí tu começa a trabalhar com desenvolvimento humano, e tu acha que tu evoluiu muito na tua vida por conta daquilo, tu começa, a cada 10 palavras que tu fala, uma é gratidão, aí depois só piora, cada 7 que tu fala, uma é gratidão, e aí tu começa, enfim, a achar que tu é um ser mais evoluído, tu começa a ser a chata da família, e dinheiro que é bom nunca entra, cliente que é bom tu nunca tem, segurança para atender tu nunca tem. E essa aula aqui é justamente para te passar os meus princípios, o que eu aprendi ao longo desses 5 anos, e vou te dar um bônus, eu vou te ensinar a fazer uma sessão de coaching e vou falar de como é o coaching raiz, que é o que eu uso, o coaching original. Não caio mais nessas pegadinhas do mercado, nesses nomes. As pessoas inventam os nomes para o coaching, né? Tipo assim, eles pegam um pouquinho do coaching e aí colocam, tipo, uns docinhos em volta, e aí depois eles misturam com leite condensado e aí põe no mercado para vender um negócio que é super legal, mas que, na verdade, não é coaching, não é a metodologia, não leva o resultado para o cliente, não é um trabalho sério. E de verdade tu não está fazendo coaching, talvez tu nunca tenha aprendido coaching. E essa daqui é a aula onde eu vou te falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Eu sei que é uma aula que vai doer um pouquinho em algumas pessoas, porque é muito difícil, primeira coisa, a gente enxergar. E aí, quando a gente enxerga, a gente nega, a gente tem aquele período de negação. Então tem muitas pessoas que me ouvem e me negam no início. E depois, quando percebe e fica remoendo as coisas que eu falo, a pessoa volta. Então, primeiro eu quero te dizer isso, é uma questão de consciência para muitas pessoas.
e tem as pessoas que elas já têm a consciência, e aí vem um segundo momento muito difícil, que é o momento de desconstrução. Depois que eu entendi que aquilo não é coaching, então agora eu preciso desconstruir tudo o que eu vivi até agora, e tem pessoas vivendo isso há anos, que já são coaches que estão no mercado há anos, para reconstruir algo que é mais concreto, algo que é o que se utiliza no coaching no mundo, no exterior, e que aqui no Brasil virou uma verdadeira bagunça, tá? Então, vamos começar a trabalhar. Antes de começar a falar, quer dizer, enquanto eu vou falando, eu quero te passar os meus princípios. Porque quando eu fui criar essa aula, eu fiz tipo um debriefing das coisas que eu penso e que eu faço. E eu cheguei a algumas conclusões interessantes. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir primeiro para não criar uma expectativa. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Acho que vai rolar. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando um Word aí, né? Muito bem. Ó, gente falando aqui que já passou pelo período de negação. Agora tá no de desconstrução. Esse aqui vai ser para desconstruir. Nessa aula vai ser para desconstruir e reconstruir. Vai ter gente que vai conseguir só desconstruir. Vai ter gente que vai conseguir começar a reconstrução. E para outras pessoas vai ser uma consciência, e para quem não é coach é o melhor dos mundos, porque não sofreu com as coisas. Então, eu chamo isso aqui, vamos ver se vocês conseguem ler. Deixa eu ver se aparece para vocês. Dá para ver sim. Nós vamos falar sobre os meus 11 mandamentos, tá? Como profissional de coaching. E eu vou te dizer, se tu seguir esses mandamentos, se tu entender cada um desses 11 mandamentos, tu vai conseguir olhar para o que tu tem feito e entender se tu tá no caminho ou se não tá no caminho. Depois que eu colocar esses 11, eu quero que vocês me digam o quão dentro tu já tá do que eu chamo de mundo real do coaching. É o mundo real do coaching, tá? Não é cor-de-rosa, não. Eu quero te colocar aqui o primeiro. Esse aqui, tem gente que não vai gostar de ouvir. Coaching não é missão de vida. Não é propósito. Anota aí também, Vai anotando. Não é propósito de alma, é uma metodologia. Estou colocando grande, que é para vocês conseguirem ler aí. Coaching não é a tua missão de vida. Não é o propósito da tua alma. Gente, pelo amor de Deus, coaching é só uma metodologia, beleza? É um método, é uma profissão. Tu podia ter estudado direito, nutrição, tu podia ser dentista, ter feito odonto, médica, administradora, coach. É só uma profissão. Tem gente que mistura com espiritualidade, com evolução da alma, aí começa a ler um monte de livro de autoajuda. Gente, coaching não é autoajuda. Coaching não é autoconhecimento. Autoconhecimento e autoajuda vai fazer parte do caminho para a gente trabalhar. É óbvio que eu trabalho o autoconhecimento. É claro que no meio do caminho eu vou ter que trabalhar algumas coisas para eu desbloquear o meu potencial. Inclusive, vou falar aqui, depois dos 11 mandamentos, eu vou falar aqui contigo sobre isso, tá? Sobre o desbloqueio de potencial, como que o coaching faz isso, tá? Porque nenhum livro de autoajuda vai te ensinar isso. Então, é só uma metodologia, tá bom, gente? Não fiquem levando isso pro lado espiritual da parada ou de propósito, tá? Segundo mandamento, ouvirás, não dirás o que fazer, não hipnotizarás,
não... Escrevi errado, hipnotizarás. Não deve nem ter essa palavra aí. Não invadirá. Não invadirá outras áreas do conhecimento. Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é bem importante. Gente, coach não mentora. Escreve aqui no chat para mim. Coach não mentora. Coach não diz o que fazer. O coach não hipnotiza ninguém. O coach não faz visualizações durante a sessão. O coach não cura. O coach não cura da criança interior. O coach não trata traumas. O coach não tem nada a ver com os problemas emocionais das pessoas. Não invadimos nenhuma área de conhecimento. Coach não é prof. Coach não faz nada disso. Então, quando vem o conselho de psicologia e xinga os coaches, eu quero te dizer que, na verdade, ele está xingando aquelas pessoas que se dizem coaches, mas que, na verdade, infelizmente, não foram bem preparadas para metodologia, tá, gente? Não foram preparadas para metodologia. Tem muito coach, isso é um outro problema que depois a gente trabalha com mais calma, mas o coach, ele tem muita dificuldade de não dizer para o outro o que fazer. E isso, por si só, é um problema muito sério que a gente vai trabalhar ao longo do caminho, tá? Mas, assim, gente, a gente não faz nada disso. Então, quando vem alguém e fala, mistura várias coisas, quer dizer, eu sou coach de inteligência emocional. Gente, inteligência emocional não tem nada a ver com coaching. Não existe coach de inteligência emocional. A pessoa realmente está perdida quando ela diz um negócio desse. Então, a pessoa não sabe o que está fazendo. Então, assim, tá no meio de uma sessão e aí o coach começa a chorar, começa a falar do passado e o coach fica explorando aquele passado. Nós não somos terapeutas, nós, nesta área de conhecimento, não fomos preparados para isso, tá? Então, gente, o coaching, ele é uma metodologia que eu vou explicar depois desses 11 mandamentos, e é uma metodologia extremamente simples e objetiva que a gente trabalha. A gente trabalha com presente e futuro, a gente não trabalha com o passado, a gente não trabalha o emocional. Não é normal quando um coach chora. Infelizmente, tem escolas que incentivam que o coach busque o choro do coach. No início eu até achei que isso fosse verdade, sabe? Mas depois eu vim a descobrir que isso não tem nada a ver com o desbloqueio de potencial, que afinal de contas é o que o coaching faz, tá bom? Então, o coaching não faz nada disso. É importante tu saber disso. Outra coisa que eu quero que tu, assim, se tu quiser fazer disso uma profissão, se tu quiser ganhar dinheiro com isso, tá? Isso aqui, gente, não trabalharás de graça, tá bom? Aqui, ó. Isso é super importante, tá, gente? Isso é algo que eu sei que eu tenho na minha vida. Eu nunca vou trabalhar de graça, tá? E eu não aconselho que ninguém trabalhe de graça. Então, não tem isso de fazer sessão experimental de graça para a pessoa conhecer o teu trabalho. Isso não dá certo. Mais para frente a gente pode ver isso também. Tu não vai fazer processos pro bono, a não ser que seja enquanto tu está aprendendo dentro da tua escola, dentro da tua formação. Então, claro, de forma orientada, organizada, mas em terminando a tua formação, tu não vai mais fazer processos pro bono, então tu não vai trabalhar de graça. E ali eu coloquei assim, CCFL,
CCFL, coaching com fins lucrativos, tá bom? Tu tem que ter fins lucrativos, tu não é uma ONG, tu não está fazendo serviço voluntariado aqui, tá bom? Tu pode ser voluntário em outras coisas, mas o coaching é uma metodologia, é o teu trabalho, é como tu ganha dinheiro e tu deveria ter fins lucrativos, se tu quiser viver desse negócio, tá? Aí tem o povo que quer fazer tudo de graça, que tá sempre inseguro e, enfim, né, ficar fazendo coisa de graça. E eu quero te dizer que, infelizmente, tu vai acabar voltando pro mercado de trabalho ou nunca vai conseguir fazer a tua transição de carreira enquanto tu não começar a cobrar e aprender a cobrar por este negócio. Então, não trabalhe mais de graça, tá bom? Além disso, um outro princípio que eu sigo e que eu tenho que repetir aqui para todo mundo não serás amador. Trabalharás de forma ética e profissional. Gente, é o seguinte, tem muito amadorismo no mercado, tá? E aqui eu vou usar uma coisa que foi uma metáfora que o meu falecido vô, meu vô materno, vô Enio, me falou quando eu disse para ele que eu estava pensando em fazer direito. Eu estava, sei lá quantos anos eu tinha, 16, 17 anos. Eu falei pro meu vô assim, eu queria fazer direito, mas tem tanta gente no mercado. E aí ele falou para mim assim, o mercado é igual um navio. Imagina que tu está num navio. Sabe aquele navio negreiro, aquele navio com vários escravos? Nos porões estão lotados de pessoas, mas lá em cima, tomando sol, tem muitos poucos. E todo mundo fez direito. Então, seja a pessoa que está em cima. E, gente, aquilo fez sentido na hora, mas para o coaching faz muito mais sentido. Tem muita gente no país se dizendo profissional, se dizendo coaching, e é só tu ver pelas redes sociais as pessoas que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas falam besteira atrás de besteira, escrevem besteira. Eu sou coach de inteligência emocional. Bullshit, besteira, não sabe, amador. Muita gente, muita gente presa em ferramenta, acha que coaching é uma aplicação, é uma sequência de ferramenta, né? Sessão 1, ferramenta 1, sessão 2, ferramenta 2, sessão 3, ferramenta 3, como se fosse isso. Então, é muito amadorismo, é muita gente despreparada. Então, é muito fácil, é só tu se diferenciar, é só tu seguir um código de ética, é só tu seguir a metodologia, é só tu trabalhar de forma séria, tu te posicionar no mercado de forma séria e tu não vai mais fazer parte. É muito pouco que precisa, muito pouco mesmo, para tu não ser visto, porque não é só sobre tu ser um excelente coach, é sobre tu parecer ser um excelente coach, porque senão ninguém te compra, ninguém compra o teu serviço. Então, tu precisa disso, tu precisa ser profissional, precisa ter ética no teu trabalho, fazer a coisa certa para ser um profissional diferenciado. Gente, advogado é muito difícil se diferenciar realmente, porque tem muitas excelentes bancas de advogados. Eu sei, eu sou advogada, eu posso falar. Agora, no coaching, gente, não precisa fazer muita coisa não, tá? Então, pense sobre isso, tá? Outro princípio, gente, eu tenho mania de escrever os 5, ele vai automático. Outro princípio. Esse aqui meio que encaixou com o que eu ia falar, ó. Não colocarás as pessoas em linha de produção. Olha só os absurdos que eu também me ensinaram isso, tá? Mais de uma das escolas em que eu estudei me ensinaram a colocar pessoas em linha de produção. Eu quero saber se tu coloca pessoas em linha de produção. Linha de produção é assim, ó. Tu pergunta assim pro coach, quanto custa o teu processo de coaching? E eu vou nem perguntar isso aqui, que é para ninguém passar vergonha. Quanto custa o teu processo de coaching? Aí a pessoa fala assim, custa 2.500, custa 4.000, sei lá, custa um número. Quando a pessoa me diz isso, eu já sei que ela está colocando pessoas em linha de produção. O que é uma linha de produção?
Talvez tu tenha visto aquele filme do Chaplin em preto e branco, que ele vai trabalhar numa empresa, assim, que é linha de produção. A pessoa fica fazendo a mesma coisa sempre, né? Ele fica botando caixa, assim, botando caixa. Chega a dar uma dor, assim, ele faz tudo igual, sempre igual. Todos os dias dele são igual, assim, na esteira, assim, esteira, passando produto, todo mundo fazendo a mesma coisa, tá? E aí, o que acontece? O que tu tá fazendo quando tu me diz que o teu processo custa R$4.500, por exemplo? Coisa 1 que eu já sei. O teu processo tem um número de sessões já definido, pré-definido. Normalmente, 10 sessões. O meu processo de coaching tem 10 sessões e custa R$2.500. Gente, amador. Tá colocando as pessoas em linha de produção. Tempos Modernos, o nome do filme. Obrigada. Tá colocando as pessoas em linha de produção. Não existe processo de coaching igual para duas pessoas. Gente, eu tenho muito mais de 3.000 horas de coaching, bem mais, perdi as contas já agora nesses 5 anos. Não existe um processo de coaching igual ao outro. Não existe. As necessidades são diferentes, as experiências são diferentes. Ah, Cris, mas eu sou coach de emagrecimento. Não importa. Cada uma tem um peso, cada uma tem uma experiência de vida, cada uma tem um metabolismo, cada uma tem uma determinada família. Se a mulher é casada, vai ter uma dificuldade que a solteira não tem. Então, não existe tu tratar duas pessoas igual. Tu tá fazendo linha de produção. E sabe por quê? Minha teoria, agora é uma teoria. Por que as escolas ensinam a fazer linha de produção? Tipo assim, vende 10. E aí é pior, né? Aí diz assim, ó, tem escolas que falam, vende pacote de 10. E se a pessoa não tem dinheiro, vende meio pacote. Pacote, aquele nome assim, que só serve para denegrir a profissão, né? Pacote de coaching. Aí tu cobra metade do preço pro pacote de coaching. Aí, em vez de 10, tu faz 5 sessões com a pessoa. Gente, por que se ensina isso? Por quê? Primeiro, eu penso assim, não deve ser porque a pessoa não sabe. Eu tô falando assim das grandes escolas, né? As pessoas que sabem alguma coisa. Mas não acho que a pessoa, que o dono da escola não saiba. Só que é mais fácil. É mais fácil vender isso pra gente. Porque a pessoa ela quer ter uma estrutura assim, para ela se agarrar, entendeu? Então, assim, são 10 sessões, são 10 sessões. Aí, quando eu digo para a pessoa que não dá para saber quantas são, aí a pessoa já fica apavorada. Como não dá, Cris? Mas como, Cris? Tu faz para saber se é 8, se é 7, se é 12, se é 15? Eu já crio um pré-pânico na pessoa, né? E aí, as escolas não querem ter o trabalho de ensinar como que faz, porque é difícil ensinar se é 8, se é 12, se é 15. É difícil, eu sei que é difícil. Até, às vezes, eu entender é difícil. Como é que isso, né? Explicar dá trabalho. E as escolas não querem ter trabalho. Ela quer mais é te ensinar um negócio aí que dá pra fazer linha de produção com vocês, coaches, entendeu? Vou colocar todos os coaches em linha de produção, vou ensinar tudo a fazer tudo igual, que pra mim, dono da escola, é muito mais fácil. Eu vou vender melhor, eu vou dizer que é fácil, o carinha ali vai se sentir mais seguro, entendeu? Aí, mas o que tá acontecendo? É um monte de coach em linha de produção que não sabe o que está fazendo, colocando os seus clientes também em linha de produção. Aí, quando vem o conselho de psicologia, quando vem os memes, tem que memizar mesmo. Mememizar, vai mememizar mesmo, porque é isso aí. É isso. As escolas estão criando isso, os alunos da escola estão replicando isso porque não conseguem pensar. Falta estrutura de pensamento. Falta. Vocês têm que ser críticos. É óbvio, vocês não se dizem alunos e estudantes de desenvolvimento humano, alguma dificuldade da gente entender que os seres humanos são absolutamente diferentes um do outro? Se tem alguém aqui que é gêmeos, né? Os gêmeos são absolutamente diferentes porque cargas d'água a gente vai acreditar. Por que é que a gente acredita que 10 sessões serve para todo mundo? E pior, muito pior do que 10 sessões serve para todo mundo é dizer a ordem de aplicação das ferramentas. Aí é pra matar, amigo. Aí, além de tu me dizer que todo mundo resolve o seu problema com o mesmo número de sessões, tu ainda vai me dizer que a mesma sequência de ferramentas serve para todo mundo. E pior, o coach não é coach
coach, você que aplica sequência de ferramentas, não está fazendo coaching. Tu é só um aplicador de ferramentas. Tu não raciocina. O coaching serve para fazer o teu coach refletir sozinho, ir para um outro nível. E tu, coach, que se diz coach, tu mesmo não está refletindo sobre isso. Tu não está ouvindo, escuta ativa. Por quê? Aí vem a escola e diz que tem que fazer escuta ativa. Que escuta ativa existe num processo em que na terceira sessão eu tenho que aplicar a ferramenta de, sei lá, missão de vida, por exemplo, que é outra babaquice do meio. Eu sempre digo assim, se eu soubesse, pudesse, fosse capaz de descobrir a missão de vida de alguém com uma sessão e uma ferramenta, eu tava bilionária, porque esse é o problema de todo mundo. Até hoje tu deve ter esse problema, eu tenho esse problema. Como é que a pessoa vai descobrir a missão da vida? Um negócio que não tem nem nada a ver. É um negócio muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. Com uma ferramenta na terceira sessão. Não existe. Não existe. Se criou uma ideia de linha de produção e tem um monte de gente replicando linha de produção. Tu não vai ter resultado, amigo. Teu coach não vai ter resultado. Tu está te enganando, tu está enganando teu cliente. Quando eu descobri isso, eu quase pedi desculpa para os meus clientes com os quais eu tinha aplicado, porque não pense que eu nasci sabendo, né? Foram anos de experiência e estudando muito e cada vez mais para descobrir que eu estava fazendo porcaria no mercado, tá bom? Então, é regra. Não vai colocar as pessoas em linha de produção, tá bom? Regra. Sexto mandamento. Olha eu com a minha mania. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Essa é muito boa. Essa é ótima. Essa dessa eu sofri também. Viverás no mundo real, material e tangível. Ai, Cris, é óbvio que a gente vive no mundo real. Não, tem muita gente aqui que não vive no mundo real. Gente, o mundo real é um mundo onde as pessoas têm problema, a abundância, infelizmente, não reina. Dinheiro é o que a gente precisa para viver no mundo material. As contas a gente paga em dinheiro. Tem muito coach que tem problemas para falar em dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver, para pagar contas. E tangível, porque assim, ó, é surreal. O coach, pode ser que tu conheça alguém assim. O coach, depois que ele passa pela formação de coaching, a impressão que eu tenho é que ele desaprende a falar português, assim, não é nem português, ele desaprende a falar a linguagem da vida real. Ele começa a falar numa linguagem abstrata, filosófica, que, tipo, ninguém entende, sabe? Aí, é só tu ver, assim, nas bios do Instagram, as pessoas estão com uma dificuldade de tangibilizar, sabe? Eu ajudo pessoas que querem se reconectar e, cara, sabe, fala da dor das pessoas, conversa com as pessoas, usa a linguagem de bar com as pessoas, na dificuldade, usa a linguagem de bar com as pessoas, sabe? Para de falar gratidão. Gente, gratidão é uma coisa, obrigada é outra. Tem coach que pede pro marido alcançar o sal na mesa de jantar e quando pega o sal fala gratidão. É obrigada, colega, não é gratidão. Gratidão é outra coisa. Os caras conseguiram acabar com a palavra gratidão. Então, assim, vamos, sabe? Mindset, o seu mindset, sua mentalidade. Ainda assim, mentalidade, eu ainda acho que ainda é filosófico. Sabe? É o teu jeito de perceber, de ver, de pensar. Vamos falar com as palavras que as pessoas falam. Desce da nuvem. Desce do mundo cor-de-rosa, venha conversar com as pessoas, venha falar de dinheiro, você deveria saber cuidar do seu dinheiro, venha viver no mundo real, amigo, sabe? E aí as pessoas ficam nesse mundo aí, então assim, tu não vive mais, tá? Não vive mais nesse mundo, não vai dar certo. Próximo. Essa é muito boa, essa é ótima. Estudar é bom. Estudar é bom. Ser um estudante
Profissional, não. Ok? Ok? Eu sou uma pessoa que eu estudo pra caramba, tô toda hora fazendo alguma coisa. Agora já tô fazendo um outro pós-graduação em negócios na FIA, já tenho da FGV, fiz formação em Londres, fiz em Orlando, fiz de business coach, executive, aqui no Brasil fiz trocentas, tenho 3 formações de análise de perfil comportamental, fiz o que vocês podem imaginar. Estudar é bom, eu adoro, eu leio mais de 100 livros por ano, eu acho o máximo. Mas ser um estudante profissional não é legal. Você tem que executar. Tu tem que sair, de tirar essa bunda da cadeira, parar de filosofar e aplicar o que tu aprende. Tu tem que aplicar, porque se tu não aplicar, não serve para nada. Não adianta tu ler um livro de autoajuda e tu não fazer nada com aquilo. Não adianta tu não fazer. Tem gente que fica ouvindo, tá sempre se preparando mais um pouquinho, agora mais um pouquinho, agora só mais um pouquinho. Nunca vai para campo, nunca põe em prática, nunca vende, nunca atende. Tu vai, enquanto tu não atender, enquanto não vender, tu vai ficar aí estudante profissional. Não queremos estudantes profissionais, tá bom? Queremos profissionais de mercado. Profissionais de mercado não são acadêmicos, são executores, tá bom? Senão não vai dar certo também. Essa é muito boa. Essa aqui, a culpa é sua. Só sua. Sempre sua. Deixa eu te falar um negócio. Eu ouço direto isso. É que eu tenho uma crença limitante. Hoje o meu sabotador está gritando. A culpa não é da crença, a culpa não é do sabotador, a culpa não é do marido, a culpa não é da escola que te formou mal, a culpa não é nada. A culpa é tua. A culpa é tua. Beleza? A culpa é tua. Se tu foi mal numa prova, tu não prestou atenção nas orientações da prova, tu não entendeu o método, tu não aplicou direito, tu foi mal por culpa tua. A culpa não é minha, a culpa não é de quem te ensinou, não é de quem corrigiu a prova ou quem inventou o método. A culpa é tua. Se tu está sem cliente, a culpa é tua. Se a tua formação foi horrível, a culpa é tua. Tu escolheu a formação, mas eu não sabia. Mas, na época, tu não procurou saber. E agora que tu sabe, o que é que tu está fazendo para corrigir isso e parar de reclamar da escola? A culpa é tua. E se tu for bem, se tu tiver rica, se tu tiver com muitos clientes, se tu fizer um super processo de coaching, se tu se sentir segura, a culpa é tua. Tu foi atrás de resolver, tu executou. Então, assim, tu quer de verdade fazer isso aí funcionar? Bate no peito e repete em voz alta: a culpa é minha. Por quê? Porque no mundo abstrato, lá na nuvem, cor-de-rosa, autorresponsabilidade é muito importante. Eu trabalho autorresponsabilidade com os meus coaches. Mas tu é a primeira a colocar culpa em todo mundo. A culpa é do Instagram, a culpa é da Cris, a culpa é da escola, a culpa é do método, a culpa é da sociedade, a culpa é dos memes, a culpa é de todo mundo. Autorresponsabilidade tu quer cobrar do teu cliente, mas tu mesma não tem. Então, assim, eu nem escrevi autorresponsabilidade. Aliás, esse item 8 é disso que eu tô falando, quando eu falo para vocês tangibilizarem as coisas. Eu podia ter escrito aqui autorresponsabilidade. Não, eu escrevi a culpa é tua. Tá? Que é a mesma coisa que autorresponsabilidade, só que é na vida real. Na vida real, as pessoas falam a culpa é tua. E não você precisa ser autorresponsável, tá? É disso que eu tô falando. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Próxima. A próxima. Essa é muito boa. Essa aqui, gente, é tipo assim, é honra essa. Pagarás bem a si mesmo. Ponto. No mínimo, pagarás o mesmo que teu chefe te pagava. Presta atenção nesse negócio aqui. Para quem quiser trabalhar com coaching, quem quiser ganhar dinheiro com isso, é assim,
Ai, eu vou fazer a transição de carreira. Ai, eu ganho muito mal. Eu trabalho muito e eu ganho muito mal. Eu odeio o meu chefe, eu odeio a minha empresa, eu odeio o mundo corporativo, eu não aguento mais fazer aquele trabalho e ganhar aquele dinheiro. Agora, presta atenção numa parada, presta atenção. Teu chefe pode ter sido um cara horrível, tu pode trabalhar numa empresa que tu acha horrível, mas tem uma coisa que essa pessoa tem que tu não tem. Ele é muito melhor do que tu em te pagar. Todo mês ele paga teu salário, ou pagava. Todo mês a minha empresa pagava meu salário. Faça chuva, faça sol, não importa, meu salário estava lá. Ou seja, ela é extremamente competente em fazer dinheiro no negócio dela. E aí tu quer ser coach? Deixa eu te falar uma coisa. Tu tem que te pagar muito bem. E tu tem que reclamar igual tu reclama do chefe quando tu não consegue te pagar. Inclusive, tu deveria ter um salário fixo, sabia? Tu deveria ter um salário fixo. Todo mês, tu deveria te pagar X mil reais. Pouco no início, óbvio, porque tu ainda tá criando teu negócio, mas tu deveria. Tem gente que não consegue ter essa consistência, tipo, não consegue se pagar todo mês a mesma coisa. Deixa eu te falar um negócio, tu tá sendo um péssimo dono de negócio, uma péssima dona de negócio. Tu não consegue te pagar, amiga. Tu não tá conseguindo te pagar. Que empresa é essa? Que negócio é esse? Que chefe é essa? Então não aceita mais isso, tá? Tu tem que te pagar. Próxima. Estamos acabando, hein? Ó, essa aqui. Não farás para dar certo. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer minha transição de carreira, né? E vou fazer para ver se dá certo. Então, tu não vai fazer para dar certo. Não farás para dar certo. Farás até dar certo. Porque eu quero te falar isso, tá? Tem gente que não me conhece, tem gente que já conhece, mas assim, eu comecei bem, depois eu quebrei. Tem gente que conhece a história, tem gente que não. Mas no dia que eu quebrei, tem uma história que o povo conta. Eu conto e agora todo mundo conta. Que eu sentei na calçada para chorar. Passei mal na rua. E aí eu tive que sentar na calçada do lugar que eu tava caminhando para chorar de desespero, porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu voltava pro mercado, eu já tinha feito transição de carreira, enfim. Foi o dia que eu sentei na calçada para chorar. E se eu tivesse feito pensando assim, vou fazer para ver se vai dar certo, aquele ali é o dia em que eu ia ter dito para mim, pois é, não deu certo. E aí eu teria voltado no mercado de trabalho. Mas não, eu sem desistir, aquela frase, né? Desistir não é uma opção. Mas é mais ou menos isso. Eu queria que desse muito certo. Eu ia fazer dar certo. Então, tu tem que fazer até dar certo. E aí, no início, tu não sabe. Tu ganha os teus primeiros dinheirinhos, tu ainda não sabe se deu certo de verdade. Tu tem que ter um tempo de consistência para tu entender que deu certo de verdade, tá? Então, tu vai fazer até dar certo. E aí, a última, e depois dessa eu vou te ensinar coaching de verdade. Depois dessa eu vou te ensinar a fazer coaching. Mas eu preciso desses inícios. Essa aqui, gente, se eu não tivesse essa aqui é uma das coisas mais difíceis. Desconstruirás para reconstruir. Tem alguma coisa errada nessa palavra que tá me dando errado, mas tudo bem. Tu vai desconstruir primeiro para depois reconstruir, tá? Infelizmente, é difícil a gente começar hoje numa escola onde a gente consiga ir construindo e tá tudo certo sempre. Infelizmente, eu mesma já passei por muitas coisas e a primeira coisa, como eu falei para vocês, é desconstruir para depois construir, porque senão se tu tentar continuar empilhando coisas, imagina que tu já sabe que a tua base tá tremendinha, e aí tu vai passar o tempo colocando mais coisa em cima do que tá tremendinho, vai cair. Então a tua base, ela tem que estar muito sólida, muito firme. Então é melhor que tu enxergue o problema logo e já desconstrua para construir bases sólidas desde o início, tá? E aqui, deixa eu te falar, eu vou tirar esse daqui agora, tá? Pra gente conversar aqui agora para aprender a fazer coaching. Deixa eu te falar uma coisa, então. Porque talvez tu saiba, talvez tu não saiba, mas o que é, então, esse coaching raiz?
Primeira coisa é isso, é vocês terem esses valores, essa mentalidade, porque isso é base para construir o coaching, tá? O coaching, gente, de forma moderna, como a gente trabalha hoje, todo mundo que é coach, que já tem a formação em coaching, fala e sabe que a gente precisa de meta, certo? Fala para mim aqui no chat, precisa de meta. Todo mundo sabe que precisa definir meta com o seu coach, certo? Todo mundo sabe que tem que fazer plano de ação. Espero que vocês saibam, quem já é coach, que toda sessão deve ter um plano de ação. Deve ter meta, deve ter plano de ação. E aí, com essas informações, o mercado, dependendo da escola que tu fez, faz uma mexidona nesse negócio e fica uma coisa meio perdida, assim, meio que tu até sabe que tem que fazer essas coisas, mas tu não sabe muito bem como que faz. Então, a primeira coisa que tu precisa saber é conhecer a origem da tua profissão. Eu aplico coaching hoje, eu chamo de coaching raiz, que é o coaching original, que é o coaching clássico, que é como tudo começou, que é o que funciona, que é o que se usa muito no mundo, que é o coaching, afinal de contas, sem nenhum mumuzinho em cima, nenhum docinho de leite. A gente fala mumu aqui no Rio Grande do Sul, né? Nenhum doce de leite, nenhum enfeitezinho, nenhuma goma de mascar, né? O coaching mesmo. O que a gente usa de coaching mesmo hoje, quem explicitou pela primeira vez, assim, que deixou clara a coisa, foi o John Whitmore. Então tem muita gente, eu fico passada quando eu vejo que tem pessoas que só ouviram falar do John Whitmore através de mim pela primeira vez. Eu fico chocada com isso, tá? Porque o conceito de meta, o conceito de plano de ação, foi o John Whitmore que trouxe pra gente, tá? Então, assim, não existe tu ser coach e não conhecer o John Whitmore. O John Whitmore, e aí falar um pouquinho de antes dele. O John Whitmore, ele era aluno do Tim Gallwey. E aí tem pessoas que conhecem o Tim Gallwey, mas usa isso de forma de autoajuda. O Tim Gallwey era um professor de tênis e ele... Eu não sei se vocês já leram O Jogo Interior do Tênis, The Inner Game, o nome original do livro dele, mas é o Jogo Interior do Tênis, e ele fala ali que ele começou a ver que como ele ensinava, porque como é que se ensina tênis? E vamos combinar que é assim que se ensina tênis. Você tem que pegar a raquete assim, o seu pé tem que estar assim, o movimento tem que ser assim, para cima, e não sei o quê. E aí ele começou a ver que quando ele dizia para as pessoas o que fazer, as pessoas tinham dificuldade, ficavam tensas, ficava muito prestando atenção em algumas coisas, se perdia nas instruções, não era fluido. E aí ele ensina que existe o jogo exterior e o jogo interior. O jogo exterior é esse, do corpo da raquete, do onde que eu vou, onde que eu piso, né? E tem o jogo interior, que é o tenista conversando com ele mesmo, o tenista com ele mesmo. E aí ele fala da importância do foco, da concentração, do tenista não estar pensando em nada. Então o Tim, ele fala assim, é melhor, o cara vai fazer uma jogada melhor se ele não estiver pensando em nada do que se ele estiver pensando na posição que a raquete tem que estar aquela hora. E aí surgiu, enfim, o jogo interior do tênis, ficou super famoso. E aí o John, ele quis aprender com ele. O John também, ele pilotava carros de corrida, ele era bem ligado a esporte, e ele quis aprender direto com o Tim Gallwey, que foi quando eles se conheceram. E ele aprendeu o que a filosofia, digamos assim, do Tim Gallwey, e o John, ele era um cara que tinha várias empresas, ele era empresário, e ele quis levar isso para dentro das empresas. Então, ele estruturou junto com o Tim Gallwey, mas ele trouxe a estrutura que a gente conhece hoje de coaching, que isso é o coaching raiz, foi o que o John trouxe de forma estruturada, e o Tim Gallwey mostra pra gente a filosofia por trás da coisa. Os dois juntos criaram uma empresa de coaching, os dois juntos começaram a levar isso para as empresas, então eles foram sócios, os dois, não sei se vocês sabiam dessa história ou não, mas foram sócios e levaram isso para os negócios. Então, primeiro, o coaching, como a gente conhece hoje, ele foi aplicado primeiro no esporte, depois ele foi para as empresas, nesta ordem, tá? Então, o coaching tem uma origem
esportiva. Tanto é que nos Estados Unidos eles chamam o treinador de coach. E tem muita relação com o Tim Gelly, que é treinador de tênis. Depois eles levaram para o golfe e para o esqui. Foram os 3 primeiros esportes em que se aplicou a técnica de coaching, tá bom? E nessa técnica de coaching, essa técnica que especificamente o John traz de forma bem estruturada, é o que eu chamo de coaching raiz. É o que eu chamo do coaching original. É a metodologia coaching, afinal de contas. Então, eu, Cris, uso os ensinamentos do John Whitmore para fazer os meus atendimentos. Óbvio que existem outras coisas que a gente pode usar para acoplar, mas não junto na sessão de coaching para dar resultado. Então, quem me conhece sabe que eu faço sessão de devolutiva, de análise de perfil comportamental em 100% dos meus processos. Eu tenho uma sessão de análise. As pessoas sabem que eu uso autossabotagem. Eu faço uma sessão de devolutiva de autossabotagem em 100% dos meus processos, seja coaching em grupo, seja coaching individual, tanto quanto era carreira, quanto executive coaching, quanto business coaching, né? Então, life, tudo, serve para tudo. Mas tem, então, as sessões de coaching. Então, como eu estruturo, com análise de perfil comportamental, com análise de autossabotagem, e depois coaching ala John Whitmore. Além disso, então, o John Whitmore, ele traz essa estrutura processual. Além disso, um pouquinho depois, meio que na mesma época, veio um outro conceito, que é o conceito de coaching coativo, que tu não aprende com o John Whitmore, porque ele não aplicava. Mas eu aplico o coaching coativo, que tem a ver com outras coisas, que não com a estrutura do processo. Então, a estrutura do processo de coaching, eu uso a estrutura raiz, mas eu coloco conceitos de coaching coativo dentro das sessões. Então, eu trabalho a questão da curiosidade, eu trabalho a questão das metáforas, eu trabalho a questão da análise corporal da pessoa dentro disso, né? Sendo que o próprio John já falou super bem sobre o coaching coativo, então talvez ele não tenha tido tempo de incorporar as coisas, mas é como eu faço hoje, eu incorporo as coisas, tá? Mas é isso, e morreu. Então, o que o John trouxe? O John trouxe o GROW pra gente. O que é GROW? Os meus alunos sabem o que é GROW. O que é GROW? Deixa eu tomar uma água. Alguém escreve para mim o que é GROW? O GROW são 4 palavras, cada uma das letras representa uma palavra. E o John que traz isso, tá? Então, o G do GROW é de goal, ou em inglês, ou seja, metas. O John diz que todo o processo de coaching, toda sessão de coaching tem que ter metas. O R é de realidade, o O é de opções e o W é de plano de ação, tá? Tem gente que chama de will, enfim, é o plano de ação. Então tá, olha aí o pessoal tá colocando. Muito bem. GROW são metas, realidade, opções e plano de ação. Então, o que acontece? Toda sessão de coaching precisa passar por essas etapas, tá bom? Toda sessão de coaching precisa passar por essas etapas. Ó, tem aluno meu dizendo que é W-GROW, porque eu falo que na minha sessão é W-GROW. Não é, o John Whitmore ensinou o GROW, mas eu ensino W-GROW, porque na verdade o John coloca isso, só que ele não explicita, mas é W-GROW, acho mais fácil de entender. Mas o que é então, o que é a sessão de coaching? Toda sessão de coaching precisa explorar a meta, o objetivo, precisa explorar a realidade da pessoa que está ali com a gente, as opções que aquela pessoa tem para resolver, para alcançar o que ela precisa, e precisa ser criado um plano de ação com essa pessoa. Que esse é W-GROW justamente por isso, porque na sessão seguinte o W tem que ser revisado, então existe uma revisão do plano de ação. Essa é a estrutura básica de todo o processo e de toda a sessão de coaching. Todas as pessoas têm uma meta, um objetivo, que é um sonho na vida dela, que eu, Cris, chamo de meta de sonho, e o John fala sobre sonho também, eu chamo de meta de sonho.
Todo o processo precisa de uma meta de processo, ou seja, ao terminar o processo contigo, a pessoa tem que ter alcançado um objetivo na vida dela, e toda sessão precisa de meta. Então, existem as metas de sessão. Toda sessão a pessoa precisa atingir um objetivo que está totalmente linkado à meta de processo, ao sonho dela, ao objetivo dela. Então, toda sessão, ela tem esta estrutura. Toda sessão tem essa estrutura. Quando tu para entender cada parte da estrutura, porque cada parte da estrutura é uma aula, tá? Meta de sonho, meta de processo, meta de sessão, exploração de realidade, exploração de objetivo, elaboração de plano de ação, ou seja, não adianta fazer tudo certo e não saber fazer um plano de ação bem feito, assim como não adianta fazer tudo certo e não saber definir uma meta de forma clara, objetiva. Mas o que acontece? Tu tem que ter essa estrutura em cada uma das tuas sessões. E quando tu para aprender e fazer essa estrutura, tu chega à seguinte conclusão: não há espaço para uma ferramenta. Não há espaço para tu inventar moda. Não tem espaço para o coach chorar. No meio da conversa, é claro que no meio da conversa o coach pode se emocionar, pode chorar, porque se tocou em alguma coisa mais profunda. E tudo bem, isso acontece por exceção, não por regra, porque é aquela coisa, né? Se todo mundo soubesse o que tem que fazer, se todo mundo, aliás, todo mundo sabe o que tem que fazer. A verdade é que todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que as pessoas não fazem aquilo que sabem que tem que fazer. Se todo mundo fizesse aquilo que sabe que tem que fazer, tava todo mundo rico, todo mundo magro, todos seriam excelentes pais e mães, nenhum processo, nenhum problema de relacionamento, nem na família, nem na empresa. Os relacionamentos com o teu cônjuge seriam incríveis. A verdade é que a gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Por quê? Porque estamos com algum bloqueio, porque não estamos usando todo o nosso potencial, porque temos algumas crenças, algumas coisas que nosso pai, nossa mãe nos ensinou e que nos trava, e que não necessariamente é um trauma que eu tenho que criar, é só uma verdade que me disseram e que me fizeram acreditar, e hoje eu quero escolher acreditar em outras coisas. Então, o coach ele vai fazer, ao longo das sessões, dentro dessa estrutura, uma análise junto com o coach, vai ajudar esse coach a refletir. E aí, deixa eu te falar um negócio. Tia Cris tá aprendendo a jogar tênis, vocês estão ligados? É só para ver quem é que é público quente. Porque pro povo que eu ensino marketing, né, eu tenho público quente, morno e frio. Então, é o seguinte, comecei a jogar tênis semana passada, primeira aula. E o meu professor disse que eu super tenho... como é que ele falou assim? Ele falou assim, tu tem muito jeito para jogar tênis. E eu falei para ele assim, tu tá falando isso só para me agradar. Ele disse, não, mas é verdade. Ele me deu toda uma explicação. Mas eu pensei assim, ó, eu acho que ele tem razão. Eu realmente acho que deve ter sido bonito de me ver jogar. Eu nunca tinha encostado numa raquete direito. Mas assim, eu já tinha lido o Inner Game. E, cara, tem uma coisa que eu preciso te contar. Sério mesmo, de verdade. Assim, se for aprender a jogar tênis, presta atenção nesse negócio. Tem uma parte que o Tim fala assim, ó. O segredo do tênis, primeiro, é tu entrar na quadra incorporada, entendeu? Tipo assim, autoconfiança, porque a gente que é coach trabalha a autoconfiança do coach. Entra, autoconfiança, tarará. Eu entrei assim, ó, nasci pra esse negócio, nem tinha tocado na raquete ainda. Nasci pra esse negócio, não sabia nem se a raquete era pesada ou leve, não sabia nem o peso da raquete. Tá, aí tu entra e beleza. Aí, no meio, aí eu ia fazendo uma jogadinha ali, aí ele começou a me corrigir, que nem qualquer professor de tênis, né? Começa a corrigir. Aí tu começa a ficar preocupada, sabe? Aí é muita coisa. A raquete tem que estar não sei o quê. A mão pode estar assim, o ombro tem que cuidar, não sei o quê. Aí, e aqui tem que ser aqui. Aí tu começa a ter que prestar atenção em tudo, comecei a jogar mal. E aí me lembrei, juro por Deus, me lembrei do Tim falando. Tu tem que incorporar, não dá tanta atenção para as regras, e muito mais observar o que o teu professor faz e prestar atenção na bola. O negócio de prestar atenção na bola é incrível. Porque o Tim, ele ensina até a fazer as perguntas, assim. Não é que ele ensina. Lá no livro dele, ele fala as coisas, eu peguei os paranauê dele e aí hoje eu entendo um pouquinho das perguntas dele. Um pouquinho, né? Porque a gente dizer que entende muito de Tim, não dá pra dizer não. Então, assim, aí, por exemplo, a bola. Tem uma hora que ele pergunta assim, ó.
o Tim Gellner, né? A bola está vindo, ele fazendo coaching com o aluno. Aí ele pergunta assim pro aluno: a bola está vindo na tua direção. E qual é o movimento da bola? Ela tá vindo assim, ou ela tá vindo assim, ou ela tá girando assim? Gente, é surreal. É surreal. Tipo assim, parece... Aí, quando tu tá lendo que tu não joga tênis, fica assim, é impossível o cara dizer que essa bola tá vindo assim, se tá vindo assim. Dá pra saber se a bola tá vindo assim ou tá vindo assim. Porque aí, quando ele perguntou isso, porque o cara tava jogando. Quando ele perguntou, o cara começou a ficar fazendo o quê? Ele parou de pensar, parou de prestar atenção no movimento, começou a prestar atenção na bola. Aí a bola fica assim, ele responde: a bola está girando na minha direção. Aí ele vem e consegue fazer uma boa jogada, porque ele tá prestando atenção na bola. E não tem erro, juro por Deus, não tem erro. É só tu prestar atenção em como que a bola tá vindo. Então, assim, concentração. Tem que concentrar na bola e não no movimento. Então, aí, esse é o tipo... Então, assim, quando tu entende essas coisas, eu tô achando muito legal aprender tênis por isso, com o teu coach sentadinho na frente é a mesma coisa. Tu tem que saber fazer as perguntas para ele. Não pode fazer pergunta fechada, tem que fazer pergunta aberta, mas não qualquer pergunta aberta. Então, tudo isso, o coaching por si só, é todo esse método de conversa que tu vai tendo, que tu vai ajudando aquele teu aluno, no caso do professor, ou o teu coach, no caso de nós que somos coaches, a pensar, refletir, fazer coisas e movimentos para que ele atinja o potencial dele, para que ele faça um movimento. E aí o Tim fala, quando eu digo pro cara o que ele tem que fazer, tipo assim, eu digo para ele que ele tinha que ter colocado a raquete mais para trás um pouquinho, ou mais para frente um pouquinho para fazer o movimento, né? Aí o cara fica preocupado com aquilo. Agora, quando ele fala assim, quando eu faço um movimento e digo assim, presta atenção em mim, aí ele faz o movimento, agora faz igual. Aí o cara faz igual, ele pergunta, tu colocou, por que tu colocou a raquete? Não por quê, assim, mas assim, eu vi que tu colocou a raquete para frente, algum motivo? Aí o aluno fala, sim, eu vi que tu colocou a raquete para frente, quando tu coloca a raquete para frente, acontece tal coisa com a bola. Ou seja, o cara consegue pensar sozinho nos próprios porquês dele, sem o professor precisar falar. Então, aí daí vem toda a estrutura aí, quando o John vai explicar a estrutura, ele fala isso, do porquê que a gente não fala para as pessoas, né, que a gente precisa acreditar que a pessoa ela é capaz, acreditar no potencial do coaching. Então, tem vários princípios de coaching que a gente precisa saber para a gente conseguir fazer uma sessão assim. Então, eu, nas minhas sessões, essas são as minhas inspirações. Então, claro, tudo modernizado, né? Assim, né? Claro que tu vai pegando experiência com o tempo, tu vai fazendo ajustes. Hoje em dia tem os ajustes que a gente faz, mas os princípios de coaching são esses. Não tem visualização, não tem contar historinha, não tem choradeira, não tem... Gente, não tem nada, não tem nada. Eu fiquei sabendo que tem uma escola, gente, por Deus, que conta historinha. Não tem que contar historinha, não é assim que a gente usa a metáfora do coaching. Então, o coaching por si só, ele é muito sério, ele é muito profissional, ele funciona. Ele é muito lógico, ele é muito metódico. E é isso que a gente tem que aplicar, é isso que a gente tem que fazer, tá? Esse é o trabalho de um coach sério, de um coach profissional, tá? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, assim, que é super importante, é assim, não adianta, ainda que tu seja um excelente coach, um excelente técnico, não adiantaria tu me dizer assim, Cris, eu super aplico tudo isso, super uso, mas assim, eu não consigo vender para ninguém. Aí vem a segunda parte. Não adianta só tu ser um excelente técnico, tu precisa vender o teu processo. Tu precisa ter um método de vendas, tu precisa fazer o teu marketing. Tu não basta ser um excelente coach, tu tem que parecer ser um excelente coach. Agora que a gente está em época de pandemia, que está tudo isso acontecendo, passando, a gente não sabe muito bem como que tudo vai acabar, que estamos em redes sociais, as pessoas estão na internet, vocês precisam se posicionar na internet, vocês precisam conhecer os conceitos de marketing e de vendas para fazer um bom posicionamento na internet também, tá? E aí, gente, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês aqui. Não esqueci. Acho que eu falei tudo, tá? Deixa eu te falar uma coisa, então, bem importante, gente. Me perguntaram na caixa de perguntas hoje
Se eu ia vender formação, se na aula de hoje eu ia abrir alguma coisa, não, tá? Não tem venda, não tem informação na data de hoje, não estou abrindo nada. Mas o que vai acontecer? E eu quero que vocês sejam os primeiros a saber. Vão ter várias aulas que eu vou começar a fazer para o YouTube, tá bom? Não, ainda sem um horário e dia definidos, mas na quarta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário das 8 horas, eu vou dar uma outra aula de coaching raiz para vocês. Vou aprofundar um outro assunto que ao longo desses dias eu conto para vocês qual que vai ser lá no meu Instagram, tá bom? Então, eu vou começar a fazer aulas mais seguidas. Essa aula aqui, ela vai ficar salva e gravada somente até a data da próxima aula, tá? Esta aula fica gravada até a data da próxima aula. Então, na próxima aula, quando eu for dar, essa daqui vai sair do ar. Então, tu vai poder revisar essa aula aqui, fazer as tuas anotações com calma, convidar outras pessoas para assistirem, compartilhe esta aula aqui, mas até a data da próxima aula, tá? Que tô te avisando já, vai ser na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. E a gente vai voltar a falar de coaching raiz e eu vou aprofundar um assunto específico contigo, que a gente vai combinar bonitinho lá no Instagram, tá? Então, para ajudar a tia Cris aqui, se tu não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, porque ele vai te avisando das aulas, porque como eu te falei, não vai ser sempre nos mesmos horários, pelo menos por enquanto, tá? Compartilha essa live, curte aqui, que é pro YouTube, pro algoritmo do YouTube entender que foi uma aula legal, que fez diferença para alguém e ele entrega para as mais pessoas. Então, quem é minha mentorada já sabe disso. A gente precisa que o algoritmo da rede entenda que somos relevantes para ele entregar mais do nosso material. Então, se esse conteúdo te ajudou, ajude tia Cris, curte, comente, tá bom? Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido esta aula para vocês? Que bom. Fico feliz. Jogo interior dos bichos, tá? O pessoal falando da gaivota, gente. Pelo amor de Deus. Muito bem. Fico feliz por isso, tá? E vamos fazer aulas semanais, tá bom? Não perca as aulas. Se tu ativar as notificações aqui do meu canal do YouTube, quando eu fizer a próxima, tu já vai ser avisado automaticamente, tá? E eu vou depois colocar na própria descrição aqui dessa live o link para a próxima, tá? Porque aí já facilita para vocês também, tá bom? Ok? Então tá, minha gente, foi uma honra falar com vocês. Vamos transformar o coaching no Brasil, vamos melhorar isso, vamos juntos, né? Pra gente fazer certinho, para as pessoas não achar que o errado é o que é o coaching, é o que é a regra. Não. Vamos mostrar para o país, para o Brasil, o que é o coaching de verdade, tá bom, gente? Ok? Um beijo!